Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar a versão inicial do software de análise de robustez e também mostrar o processo de instalação. A aplicação pode ser usada de dois jeitos diferentes. O primeiro é como um programa comum do Windows. Para isso, basta criar um atalho na sua área de trabalho e inserir os dados na pasta principal, que vou mostrar posteriormente como fazer. Essa janela que aparece é o back-end da aplicação, então ela precisa ficar aberta durante o uso do programa. Após terminar de carregar, ele vai abrir a interface no seu navegador. A segunda forma de usar é como uma extensão do MetaTrader 5. Após fazer a integração no seu Expert Advisor, a aplicação irá iniciar automaticamente no final dos testes com otimização. O processo de instalação é muito simples. Basta clicar no link do Google Drive na descrição do vídeo, então você verá esse arquivo. Pressione o botão de download. Após isso, você verá uma mensagem do Google Drive que ele não consegue verificar o arquivo. Isso acontece porque o Google Drive só consegue verificar arquivos de até 25 MB. Como a aplicação ela passa de 100 MB, o Google Drive não consegue fazer a verificação de vírus. Depois disso, você pode clicar em download. Então ele vai pedir para você selecionar o local que você deseja salvar. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Depois do arquivo baixado, você precisa descompactar ele. Depois de descompactado, você precisa copiar essa pasta no seu terminal do MetaTrader. Você dá um copiar e no seu terminal, arquivo, abrir pasta de dados, você vai em terminal, common, files e cola a pasta aqui dentro. Pronto, a instalação da aplicação está concluída. Para fazer a integração, a gente vai precisar abrir esse arquivo. Ele contém as funções e as variáveis necessárias que a gente precisa adicionar dentro do nosso EA para que a aplicação funcione corretamente. Aqui no início, a gente tem a importação de uma biblioteca. Ela é necessária para que a aplicação seja aberta no final da otimização. Nessas duas linhas são as variáveis de exemplo, e elas precisam ser substituídas pelas variáveis que se deseja fazer análise. Nessa linha, é apenas o número mágico para a identificação do robô. Nessa linha, são as variáveis globais para definir o início e o término do relatório. Aqui é quando a otimização começa e faz o backup dos arquivos. Aqui é quando o teste individual começa e ele passa o início do relatório. E quando o teste terminar, ele vai definir o fim do relatório, chamar a função para gerar o arquivo CSV para que a aplicação possa acessar esses arquivos posteriormente e gerar a análise de robustez. Nessa parte, é o fim do teste da otimização e ele vai abrir a aplicação. Aqui são as funções em si, a função para fazer o backup de arquivo, a função para abrir a aplicação no final da otimização e aqui a função que gera os relatórios em CSV. E aqui é a parte principal, é o local onde você precisa substituir essas variáveis exemplo pelas variáveis que você deseja fazer a análise. Agora explicando um pouco mais como a aplicação funciona, dentro da pasta da aplicação a gente tem essa pastinha chamada Data. Essa daqui é a pasta principal que eu tinha citado anteriormente. E essa pasta é a pasta de backup, então toda vez que terminar uma otimização, ele vai fazer um backup automático dos arquivos do histórico de operações. Então caso você precise voltar algum backup para fazer uma nova análise, é só copiar os dados dessa pasta para a pasta principal. E para criar um atalho na sua área de trabalho, basta criar um atalho do aplicativo Run. Aqui na página inicial tem três coisas para destacar. O primeiro é o agradecimento por baixar o software. O segundo ponto é um aviso importante. Essa não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise estatística da estratégia. Então, antes de colocar o seu robô em conta real, esteja ciente dos riscos que ele possui. E por fim, se você curtir a aplicação e quiser colaborar com futuras versões, temos dois canais de doação, um via PayPal e o outro via Pix. Você pode acessar através do QR Code ou clicando no botão para acessar o link. Agora falando da página de backtest, a gente vai ter essa interface. Primeiramente a gente tem esse botão, ele serve para fazer atualização dos dados, caso você faça um backup para a pasta principal. Você precisa pressionar ele para atualizar os dados da interface. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a proporção entre positivos e negativos. Logo abaixo a gente tem os indicadores estatísticos. Eles são baseados na máxima, mínima, média, desvio padrão e Z-score, que é a proporção entre média e desvio padrão. Esses indicadores eles são aplicados ao lucro e ao drawdown. O drawdown é a diferença entre o maior pico e o menor vale. E a tabela é colorida de acordo com o critério de avaliação. São três cores: vermelho, amarelo e verde, que seria ruim,
regular e bom. E por último, nesse lado a gente tem um gráfico mostrando a proporção entre o maior lucro e o menor lucro, ou prejuízo, dependendo da estratégia. Do lado direito a gente tem um gráfico mostrando a evolução da estratégia ao longo do tempo. A gente tem esse modo de visualização e também temos o modo histograma, que ele vai mostrar a distribuição de quantidade de testes com relação ao seu lucro. Então a quantidade fica na vertical e o lucro fica na horizontal. Agora a gente vai para a página de parâmetros. Ela serve para direcionar o teste de otimização, para você verificar onde os seus parâmetros são mais eficientes e menos eficientes. Então aqui a gente tem a distribuição do valor do parâmetro na horizontal e na vertical a gente tem o lucro do parâmetro. Depois a gente tem o teste de Monte Carlo, que ele é basicamente a mesma coisa do teste de backtest, porém ele faz um embaralhamento dos dados para simular uma outra realidade. E também contém a parte de histograma. E por fim, a gente tem o Final Evaluation, que a gente tem a opção de gerar um PDF. E enquanto ele estiver carregando, ele vai mostrar esse running aqui. Isso serve para qualquer parte do programa, enquanto ele estiver carregando qualquer coisa, ele vai mostrar esse running. Depois de gerar o relatório, você pode apertar em Download PDF. Você salva ele na sua área de preferência. Depois de salvo, você pode abrir ele. E esse aqui vai ser o relatório PDF gerado. Ele contém todas as informações que está na aplicação, só que no formato PDF. Agora voltando para a aplicação, aqui ainda no Final Evaluation a gente tem os resumos de como a estratégia se saiu, tanto no backtest quanto no Monte Carlo. Bom, por enquanto é isso. Se tiver alguma sugestão de melhoria ou uma dúvida, você pode deixar nos comentários.